Estamos recebendo aqui duas figuraças, né, duas advogadas, que vão falar para a gente hoje aqui sobre bullying, é um dos assuntos, e o outro. E com a doutora Natasha Pequeno. Boa tarde, Natasha. Boa tarde. Vamos falar sobre o autismo também, né? Vamos falar sobre o autismo também com a doutora Fabrícia. Doutora Fabrícia Cidade, bem-vinda. Obrigada. A gente começa falando do autismo, porque a gente está na semana do autismo ainda. Vamos começar com esse assunto em específico, né? Vocês trouxeram uma convidada também que é mãe de autista. Interessante para a gente também ter um pouco mais de propriedade sobre o assunto. Então, Natasha, boa tarde. Tudo certo? Tudo certo. O convite foi feito aqui pela nossa querida Adna Portugal. Doutora Adna, aquele abraço. Obrigado também pela inserção das moças aqui para nos darem também um pouco do seu conhecimento. Então, Natasha, como é que a gente começa falando desse assunto? O autismo é uma coisa muito ampla, eu não sei nem por onde começar. É verdade. Por isso que eu vou passar a bola ali para a doutora Fabrícia, que já tem vivência bem nessa área. A Fabrícia vai falar e você de casa vai prestar atenção, porque eu tenho certeza que isso é de suma importância para todos nós. Aliás, a gente está no mês de abril, que é conhecido como o mês da conscientização sobre o autismo. Não é à toa que a gente tem essa comemoração da corrida da difusora Thales Miguel e a corridinha também. Fabrícia Cidade, bem-vinda. Aliás, bem-vindas todas vocês. Obrigada. Por Muito onde que a gente obrigada. pode começar, como o Cid falou? Então, falar sobre autismo é algo muito amplo, é algo muito direcionado para a questão também de conscientização, porque a parte legislativa nós estamos bem amparados. Eu acredito que nós temos assim esse amparo em todas as áreas, mas hoje nós também queremos enfatizar a parte da conscientização. Antes eu estava conversando com a doutora Daniele, que é mãe de autista, e nós estávamos colocando que hoje as pessoas elas buscam muito pelos benefícios. Ok, legal, é preciso, é necessário. Mas nós precisamos também falar sobre a inclusão. Uma criança, quando ela está diagnosticada com autismo, é um impacto para os pais. E esses pais muitas vezes não sabem como lidar. E esses pais precisam ser abraçados. É difícil para eles, é difícil para a criança, porque muitas vezes gera um transtorno em toda a família. Fabrícia, e como é que a gente pode conscientizar a população sobre o autismo? Esse trabalho que vocês nos convidaram para estar aqui é uma forma de conscientização, para trazer a informação, para trazer esse elo familiar para dentro de uma família que tem uma criança com esse diagnóstico. Agora me fala uma coisa. É difícil até a gente saber se o filho é ou não autista. E muitas famílias, eu já vi isso acontecer, não conseguem... Aliás, consegue identificar, né, que o filho tem alguma coisa de diferente, porém não quer aceitar. Então, qual é o primeiro passo em relação a isso? Então, é levar ao médico? Nesse quesito é que eu acredito que seja fundamental iniciarmos. Por quê? Porque quando uma pessoa começa a perceber que o seu filho tem algo atípico, já é assustador. Quando ela procura o sistema de saúde, ou particular, ou público, que ela tem de fato ali esse diagnóstico, ela já se assusta, dói, é ruim. É assustador, na verdade, porque eu convivo com mães, eu trabalho com criança na minha igreja, e chega assim a ser assustador, é difícil. Então, o primeiro passo é tratar dentro de casa, eles se acolherem, eles mudar a rotina, muda tudo. E nesse passo buscar, sim, as consultas com psicólogo, acompanhamento psicológico. Os pais precisam de psicólogo? Os pais precisam. Inclusive, assim, de fato, necessário. Os pais precisarem desse amparo e desse apoio. Então, começa com esse elo dentro de casa, incluindo a família, buscando essas consultas e, assim, buscando esse diagnóstico precoce, que é, no caso, as consultas em si, para, de fato, ser diagnosticado. E não é rápido, gente, não é rápido. E é isso que, às vezes, chateia, porque querem que seja rápido e não é. São consultas e consultas e consultas. Eu tenho certeza absoluta que deve ser uma dificuldade enorme. Eu tenho uma filha de 3 anos, ela não apresenta nenhuma diferença de nada, assim, absolutamente nada. E a gente já tem uma série de trabalhos, né, de pensamento, de mudança de comportamento. Imagina com uma criança atípica. Então, realmente deve ser muito difícil, né? Não sei nem como mensurar isso. Só quem vive isso na pele para saber, né? Eu vou fazer uma pergunta que parece assim meio boba, meio tola, mas eu tenho certeza que alguém de casa aí tá querendo saber também, assim como eu. Como é que a gente faz para saber que o filho da gente precisa desse atendimento, assim,
aprimore, assim? Meu filho é um autista. Como é que eu descubro isso, gente? Deixa eu incluir um pouco mais de coisa aí, deixa eu deixar mais robusta ainda essa pergunta. Como é que a gente faz para aceitar isso em primeiro lugar? Porque tem muitos pais que têm medo até de saber o que está acontecendo com o filho. Então, não, meu filho não tem problema nenhum, meu filho é perfeito. Meu filho... Gente, como é que a gente lida com isso? Inclusive, eu vou passar para a doutora Daniele, mas antes eu quero enfatizar que até essa questão de que a lei, ela reconheceu a criança com autismo como deficiente. Então, já é assustador. Não, meu filho não é deficiente. Assim? Não, meu filho não tem nada. Não, meu filho só tem... Então, assim, está tentando empurrar ali essa situação, tentando se estender a uma coisa. E pode agravar, porque ele vai sofrer o preconceito. Também. Ele vai sofrer o bullying. Ele vai passar por situações desnecessárias que, se for diagnosticado de forma precoce, ele vai usar o crachá. A mãe também já vai saber que aquele filho já vai comunicar à escola. Tem todo um amparo. Então, assim, quanto mais rápido souber de forma de fato e de direito, é melhor para a criança, é melhor para os pais, é melhor para a família. E agora eu gostaria de passar para a doutora Daniele. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Ligadinho aí. Oi, obrigada aqui também pela oportunidade. Meu nome é Daniele Ribeiro, faço parte da Comissão AB Vai à Escola e sou mãe de crianças atípicas. Eu não tenho só uma criança, eu tenho 2 crianças atípicas. E todas essas perguntas, assim, a gente acaba vivendo um filme, né? Ouvindo essas perguntas, passa um filme na minha cabeça. A própria história, né, do cantor também passa um filme na minha cabeça, porque nós, como mães, nós vivenciamos muitas coisas. E quando a gente conhece as outras mães atípicas, a gente percebe que os filhos delas também passam por situações muito parecidas. Então, em relação ao diagnóstico, normalmente, o que aconteceu com a gente é o que aconteceu com muitas mães também. O primeiro momento de diagnóstico vem da escola. Você normalmente vai colocar seu filhinho lá com 3 anos na escola, e ali, deu 2 semanas de aula, os professores já estão te chamando. Mãezinha, vamos marcar uma reunião, então já chama a pedagoga, a gente já vai para a escola ali, é o primeiro momento. Às vezes nem a escola está preparada, né, para entender tudo isso. Mas eles têm um olhar clínico assim muito rápido, sabe? Então, como você falou, provavelmente minha filha não tenha nada, e é justamente isso, porque quando tem, é nítido. Então, no primeiro momento, quando eles já colocam aquela criança inserida com outras crianças típicas, você já percebe alguma coisinha está diferente. Então, o primeiro momento é a escola, eles te chamam. Aconteceu comigo nas 2 vezes, né? Eu tenho 3 filhos, 2 são atípicos. E foi a mesma situação, fui chamada na escola, mãezinha, tem alguma coisa errada? E aí a primeira orientação que a escola passa é justamente procurar a orientação médica. Olha, a gente já tem uma leve suspeita que seu filho pode estar dentro do espectro autista e tudo mais, então leva para um médico. E aí começa a nossa saga de procurar o especialista. Né? Isso. Dani, eu posso invadir sua privacidade? Pode. Como é que você conseguiu lidar com tudo isso? Pois é. Com o primeiro filho foi mais complicado, porque eu não entendia nada do assunto, então a partir
temos, assim, agora 1 ano, em janeiro de 2024, agora entrou 1 ano, 2025, que criminalizou o bullying, né? Agora ele tem pena, né? No 146A do Código Penal, a pena mínima é de 6 meses até 2 anos para aquele que comete o bullying. Então, assim como a doutora também falou, começa na escola, porque como eu sempre falo para eles, a maior parte do período deles é dentro da escola, né? Então, você tem que olhar para o seu coleguinha e jamais imaginar o que passa na escola, dentro da casa dele. Porque muitas das vezes o fato de a gente conviver com aquela pessoa diariamente faz a gente achar o que ela vive. Mas você não sabe, né? Então, eu defendo que você tem que, já que você não sabe, não julgar e abraçar. O fato de você ser alto, baixo, magro, gordo é só a diferença. Isso não pode ser um motivo pelo qual você vai discriminar o outro. Vocês estão em conjunto todos os dias e por que não se tratar com respeito? Se não gosta, tudo bem, mas o respeito, ele é um dever. Isso é um modo geral que você está falando, Exatamente. né? Não é sobre o autismo só, mas é um modo geral. Agora, eu não sei se a doutora Fabrícia, pode responder isso para mim. A pessoa com transtorno do espectro autista tem direitos previstos na lei brasileira? Quais são esses? Vários direitos, inclusive, assim, é bem interessante, né? Esse amparo, como eu falei, esse amparo ele está bem amplo. Então, nós temos aí, eu até enfatizei alguns, tá? Digamos, os mais procurados. Ter acesso a diagnóstico precoce, matrícula escolar, não discriminação e pesquisa científica, ser reconhecida como pessoa com deficiência, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, amparado pela Lei 13.146 de 2015, ter acesso ao passe livre, que garante o transporte interestadual gratuito em ônibus, trem ou barco, como é o nosso caso aqui no Amazonas, não ser privada de sua liberdade ou do convívio familiar, em nenhuma hipótese podemos aliar, porque ele é autista, ele vai ficar aí. Nunca, não podemos deixar que isso aconteça. Ter acesso ao benefício de prestação continuada, o famoso BPC, que garante um salário mínimo mensal. Ter acesso à Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que é amparado pela Lei 12.764. E não ser submetida a tratamentos desumanos, degradantes. Então, assim, Maravilha, esses e tá muitos tudo na outros lei, né? direitos amparados diretamente, assim, na lei brasileira. Tem algumas resoluções também, como o da ANAC, onde os pais eles têm acesso a quase 80% a passagem de avião, aérea. Né? Então, aérea. Então, assim, isso é um avanço, porque uma criança com aspecto, ele não consegue viajar sozinho, ou por várias situações, então os pais eles têm essa garantia. É uma ajuda, é algo tudo amparado, então assim, as pessoas estão contribuindo, questão de lei, mas nós precisamos também que as famílias busquem por esse amparo, valorizem e criem voz, porque às vezes assim, tem algumas mães que buscam enfatizar esses assuntos e aí somem. Buscam muito pelo seu amparo, pelo seu direito. Pelo mas benefício. Na hora de abraçar, tem muitos que é só pelo benefício. Falo mesmo, que é só pelo benefício. Tem um detalhe que a gente precisa estar muito atento também, não só essas questões, evidente, né? Mas o conhecimento, acho que é tudo nesse momento, né? Claro. Conhecer profundamente o que é o autismo, quais são os direitos, os deveres e o que se pode fazer para ajudar essa criança numa situação. Porque se você começar a pensar, infelizmente, aliás, entrando aqui até pela visão da Andréa sobre esse assunto, a gente vive num país de terceiro mundo. E por que terceiro mundo? Porque hoje, primeiro mundo, tudo aquilo que você paga de imposto, ele retorna para você. O de terceiro mundo é o contrário. Você paga muito imposto, não tem nada de volta. E as pessoas vivem muito mal por isso, principalmente por não terem o dinheiro suficiente para comer bem. Como é que alimenta uma criança dessa? Como é que a gente vai comer bem se custa caro comer bem? Né? Entende? Então, é tudo muito fora de foco. A gente sofre esse... Claro, não estou falando aqui dessa elite que está reunida aqui. Estou falando do público que nos ouve até. Né? Aqui nós fazemos parte de um público que não faz parte disso. Tenho certeza que todo mundo aqui tem seu carro, tem seu dinheiro, tem seu trabalho. Mas a grande maioria do país não é assim, não vive nesse formato. Então, eu imagino uma mãe que não tem dinheiro para comer bem sequer. Como é que alimenta uma criança dessa? Qual o transtorno que essa pessoa vai ter para dar um tratamento adequado para o seu filho? Aliás, eu tenho uma pergunta aqui, meninas. Por favor, me ajude. A discriminação contra a pessoa com TEA.
É crime, a gente já sabe. Mas como é que eu faço e qual o número para fazer a denúncia? Como é que onde que eu procuro, qual o número para denunciar? No caso, você pode se dirigir à delegacia do menor infrator, tá? Normalmente, se for dentro da escola, a escola vai dar esse amparo legal também para os pais, e aí eles vão indicar, mas o próprio pai, a mãe, sabendo da informação, ele já pode se dirigir direto à delegacia. Lá na delegacia do menor infrator, aí eles têm uma receptividade muito grande, viu, com os pais, porque eles têm isso praticamente todos os dias, inclusive eu já passei por isso, então, por experiência própria, eu já conheço essa parte aí. Em relação ao que você falou da questão alimentar, é bastante interessante pontuar isso daí em relação aos autistas, porque a maioria deles tem seletividade alimentar, então eles não comem de tudo, né? Então tem essa questão também e é muito importante. Então, como a doutora Fabrícia falou, a questão dos benefícios, o benefício de prestação continuada, o BPC, ele é um benefício assistencial que ele vem ajudar muitas famílias, porque justamente o que acontece, muitas mães elas não conseguem mais trabalhar. Né? Então, por quê? A criança autista ela requer terapias, né? Então, faz psicopedagogia, tratamento com TO, fonoaudiologia. Então, o tratamento normalmente por semana, às vezes, 2 consultas na fonoaudióloga, 2 consultas com psicólogo. O ideal, lógico, né? São várias consultas. Então, se tu for pontuar, a criança estuda num horário, o outro horário que ela tem reservado é todo fazendo terapia. E a mãe está levando. Quanto custa manter uma criança assim? É em torno de R$150 as terapias, por terapia. Nossa, por sessão, né? Por sessão. Então, assim, as mães que conseguem ter um plano de saúde, os planos hoje eles cobrem essas terapias. Mas quem não tem, no caso, as pessoas que não têm acesso, vão ter que procurar um CAIC, uma UBS, aí de lá vai ser direcionado para os locais onde oferecem essas terapias. No SUS tem, mas claro que não é tão abrangente, né? Vai ter a parte da fonoaudiologia, os psicólogos, mas assim, o tratamento, ele é múltiplo, vários profissionais. Então, quanto mais profissionais aquela criança ter acesso, mais ela desenvolve. É um assunto, como eu falei, é extremamente difícil. Eu aqui, como entrevistador, fico perdido até, querendo fazer 1 milhão de perguntas. A gente sabe que o nosso tempo é exíguo. O Mensos Melo está aqui. E a gente quase não deixa. Tem pergunta para fazer também, Mensos? Pergunta. Tá tranquilo? Eu estava esperando que você dissesse, tem um monte. Não tem, por favor. Algo interessante entre tudo isso que nós temos conversado é quanto à questão do diagnóstico precoce. Tá. Vai ajudar muito quando o pai perceber que aquela criança é atípica, aquele comportamento não, tem algo de errado. Não tenham medo, não hesitem, procurem o direito, o amparo para essa criança. Essa criança precisa, e você também, pai, mãe, família, essa criança precisa de ajuda. E é necessário reconhecer isso, buscar esse amparo, buscar essa ajuda no posto de saúde, na UBS, no CAIC. Você precisa, com urgência, buscar essa ajuda. Eu vou relatar algo aqui, Cid. Essa semana, eu conversando com uma amiga, uma reunião, ela só poderia falar à noite, e conversando com ela, entramos no assunto de que o filho dela, adolescente, ela está desconfiando, devido a muita informação na internet, que ele tem algum transtorno. Ela não sabe o que, mas ela começou a identificar pelo fato que quando vai se alimentar, ele suja, ele se suja, ele suja o ambiente, e as irmãs mais velhas começam a brigar com ele. Ele vai para a escola, ele esquece a society, a chuteira no campo, ele esquece muitas coisas, e como ele já está ficando adolescente, então ela viu que aquilo não está normal. E a society é algo que ele gosta, por que esqueceria? Aí então eu falei, menina, você precisa urgente buscar ajuda, vai no posto, procura um psicólogo, procura um especialista para que de fato ele consiga ali te dar um diagnóstico, até para ti também. E ela está se sentindo muito mal, porque só agora, na adolescência, que ela está vendo essas questões. Isso ajudou, digamos, pelo fato de ela estar assistindo essas informações da internet. Então, como eu sempre digo, hoje nós temos um acesso amplo. Então, quanto mais rápido esse diagnóstico for precoce. Então, assim, é algo melhor para a criança, para os pais, para a família, para a sociedade, para a escola. Eu estou aqui com a carteirinha da Agnes, né? É tua filha? É minha filha. Ó, isso aqui foi produzido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A Jussara Pedrosa esteve aqui com a gente. Jussara, maravilhosa. Maravilhosa. E está fazendo um trabalho exemplar à frente dessa secretaria.
Então, a carteirinha, olha, tem que providenciar, né? Sim. Colocar aqui para... É com essa carteirinha que a gente consegue esses... O acesso. O acesso isso. e tudo Então, mais. vários lugares, teatros, peças, filmes, chegar com a carteirinha é isento, aí a criança não paga nada. Eles adoram, inclusive, eles aprendem a usar. Né? Então, vou relatar uma situação que eu passei agora domingo. A gente foi para um shopping aqui da cidade e a gente ia colocar minha filha lá no parquinho e partiu dela mesma. Ela mesma perguntou assim, autista paga? E aí eles falaram, não, a gente está no mês do autista, nenhum autista paga. Aí ela virou pro meu marido e falou assim, olha, papai, você vai economizar. E ela entrou super feliz, brincou. Aí toda vez que ela me via, mamãe, autista não paga, porque ela era R$50 por hora. Olha, tirando casquinha, eu né? achei tão engraçado. E acabou que no final a gente conheceu outras mães e outras crianças autistas, como realmente estava liberado para os autistas, tinham muitas crianças autistas. E eles se conhecem, eles se conectam muito rápido. E eu achei muito interessante, porque eles também eles entendem isso daqui e eles começam a buscar os direitos deles. E eu acho muito bonito. E é importante eles entenderem, né? Não é uma criança que não entende as coisas, eles entendem muitas coisas, né? Eles vão ter dificuldade, claro, né? Mas eles entendem também esse tipo de situação. Olha, hoje todo assunto tem dois lados. A gente falou aqui dos principais, que é a questão do direito, a questão dos deveres, mas do conhecimento, para mim, continua sendo o máximo disso. Por que eu estou falando isso? A gente discutiu aqui diversos assuntos relacionados a bullying, autismo e tudo, e entrou pelo cinema. Tem um filme chamado Adolescência, que está passando recentemente. É 4 horas de filme, tá? Dividido em episódios, está na Netflix, a gente falou muito sobre isso aqui. É um filme que fala sobre a informação que os pais já não têm. Porque se não tiver na internet, acompanhando o que o filho está fazendo, você vai passar batido. É uma outra nomenclatura para algumas palavras que a gente conhece tão bem, mas que está sendo usada de outra forma, desvirtua, tira do foco, a criança sai do teu radar sem você perceber. Então é um filme interessantíssimo para isso também. Adolescência, né? Adolescência. É legal para assistir, porque para mim abriu a visão em muita coisa. A gente passa a conhecer até o que está sendo discutido. A internet, ela tem esses dois lados. Ela vem para o bem, mas também pode ser para o mal. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que abrir realmente as portas do saber, do conhecimento. Está sempre apto, né, a entender pouco mais do que está acontecendo. Tudo está mudando do dia para a noite, todo dia tem novidade, é preciso estar antenado. A gente tem que se atualizar, na verdade. Mamãe e papai, olha, tem muitos pais, a gente estava até conversando isso nos bastidores, sobre o telefone, aquele, sabe, o filho está chorando, pega ali o telefone, vai lá, meu filho, vai, bota aí, entendeu? E tem muitos pais, muitos responsáveis, ou não sei se pode chamar de responsável, que não estão nem aí para o que a criança está acessando ou não. O Wi-Fi está pago, então vai lá. É um perigo. É um perigo. Tela demais para o filho é prejudicial. Como é que a gente lida com isso? Quem consegue me ajudar aqui? O telefone muito dado, muito livre. Permissão, eu sou também pastora, tá, da igreja. Legal. Eu trabalho com criança e adolescentes. Antes eu liderava o departamento, mas devido a essas demandas e assim, tudo novo, hoje eu estou só na parte de apoio e também com a equipe, diretamente na sala com as crianças. Então, um trabalho que eu consegui, digamos, desenvolver é essa questão. Pai, tira da tela. Porque o que acontece? A tela, assim, é algo tão emergencial que às vezes as crianças não querem ir para a salinha, porque querem ficar no celular. Isso é criança típica e atípica. Então, tem também uma situação, voltando para esse lado do autismo. Quando nós vamos pegar as crianças, a mãe diz, ele já está com a tela e está com o abafador. E daí ela diz assim, ó, que é um fone. E ela diz assim, não, deixa ele aqui, ele é autista. Dói, sabe? Dói o coração. Aí eu fiz um curso, eu fui para o CETAM, né? Fui para o CETAM, eu fiz um curso para eu buscar esse conhecimento e até para lidar com esses pais também, porque eles ficam assim, tem esse lado protetor. Se minha filha for, vão fazer alguma coisa com ela, vai passar discriminação, ela vai ser... ela vai sofrer bullying, então eles tentam proteger. E nesse aí eles podem prejudicar, porque dar a tela e colocar o abafador está tirando a criança do convívio real. Ou seja, está ali afastando ela de algo que ela poderia. Ou seja, exemplo, na salinha, nós estamos falando de um assunto e de repente uma criança, nós temos crianças autistas na sala, na igreja, eles levantam a mão, eles falam de um assunto totalmente fora. Fala do dinossauro, tem um garotinho que ele é muito incrível. E a gente concorda, as outras crianças entenderam, concordam e segue o assunto.
ou seja, ele está sendo ouvido. Entendeu? Então, assim, nós não podemos em nenhum momento afastar. Limitá-las, né? Sabe, do mundo real, porque elas vivem no mundo real. Elas têm um mundinho delas, na cabecinha delas, mas nós precisamos trazê-la para esse mundo real. Eu acho que todos nós temos um mundinho que a gente vive, né, gente? Pisar na terra, tomar um banho na chuva. É que isso. Hoje não se faz mais, né? Mas eu acredito muito. Temos assim, algo nisso. mais a Isso declarar? serve para todos nós. Isso mesmo. Mais alguma Ai, coisa? meu coração tá aqui, ó, Eu acho que palpitando as de meninas alegria. foram bem sucedidas, né? Sobre essa questão do autismo. Conseguiu explanar um pouco. Mas esse é o nosso primeiro encontro. É, Sim, não com vão sair certeza. daqui assim fácil, Nunca vai se não. esgotar. Nossas crianças e adolescentes são nossas prioridades. Eu até costumo falar que elas não são futuras, elas já é o presente. Sim. Eu quero fazer 2 convites para vocês e não aceito não como resposta. Ai, ai, ai. O primeiro convite é que voltem ao nosso Baião de 2 com Cid Soares e companhia para a gente falar muito mais sobre esses e outros assuntos que eu tenho certeza que cada uma aqui tem muito mais para a gente poder usar. Posso fazer uma última pergunta? E o segundo convite, só um minutinho, desculpa, querido. desculpa. O segundo convite é para nossa corridinha Thales Miguel Boa. e a segunda corrida também, para vocês participarem, tá? Qualquer mais informações da corrida, Jardina, a gente encontra ontem. Tem um site, né? ticketsportes.com.br. Pronto. Todas as informações Estou estão lá. começando minha Cid. vida fit novamente. Ah, saúde Botar em é dia, tudo, né? Uma última pergunta. É a criança que tem agora uma obrigatoriedade de começar sua vida escolar. Isso é aos 4 anos, é isso? Sim. Na realidade, eu acho que é pela questão da rede pública, né? Que, obviamente, as pessoas não têm um acesso. Porque quando você tem oportunidade, a criança logo, né, na creche ali consegue ter. Mas não é uma regra. É ali um apoio que a rede pública vem dar a partir dos 4 anos. Tá, então não é obrigado. Não é obrigado. Agora, obviamente que você também tem que explicar porque que aquela criança não está na escola. Lógico. Né? Eu tô falando também... eu tô falando isso aí, até uma pergunta até personalíssima, né? É porque eu tenho uma filha de 3 anos, a minha esposa é professora, e ela como professora já conhece bastante do que acontece na escola. Ela disse, eu prefiro não mandar agora. Vou cuidar em casa. É só importante os dois estarem de consenso, porque Sim. também a gente tem o crime do abandono intelectual. Lógico. Que seria aquela questão de que um pai, normalmente são separados, né? Então, um pai acha que a criança está na escola e normalmente também está em outro estado. Aí depois, quando ele aparece, ele descobre que aquela criança não estava nem estudando, passou um ano todo fora da escola, e aí, com certeza, o pai, que é responsável pela guarda, ele vai responder pelo abandono intelectual. Agora, se os pais estão de acordo, eu também sou super a favor da criança, quanto mais próximo tiver dos pais, os pais estiverem mais Nessa próximos primeira dela, idade, né? com certeza. A primeira infância vai impactar na vida adulta. Meninas, É obrigadíssimo. muito relativo também, né, doutora? Obrigado mesmo por Ai, tudo, né? Pelas coisa informações, boa essa pela parte. presença. Fiquem à vontade para nos estimular a voltarem aqui com a gente, assim como a obrigada. gente também vai A buscar gente vocês. agradece. Tá bom? As Nós considerações finais. agradecemos, eu quero agradecer a vocês por ter aberto esse momento para estarmos falando desse assunto que é de suma importância, é amplo, que esse tempo seria de fato tão curto. Mas eu quero também deixar para você, ouvinte, pai, mãe, que passa por essa situação de autismo, que precisa de um diagnóstico, não desiste. Procura pelo amparo legal para o seu filho, para a sua filha. Procure os órgãos onde você tenha o amparo também psíquico, porque às vezes o seu emocional está tão elevado que você não tem forças. E às vezes, muitas vezes, nem mesmo da família. Tem muitas mulheres que foram abandonadas pelos esposos e estão passando por isso sozinhas. Mas saiba que todos nós temos sempre ali algo disposto a oferecer. E nós da UAB Vai à Escola estamos dispostos a, de alguma forma, ajudar. Então, se você quiser conversar, quiser buscar amparo para o seu filho ou para a sua vida, ou nessa questão, nós estamos dispostos, tá bom? É só procurar lá no Instagram, OAB Vai à Escola, busca lá no direct informação e nós teremos maior prazer e de suma responsabilidade lhe atender. Tá certo. Vocês Além visitam- do Instagram, do direct, tem algum telefone de contato? No momento, o e-mail. Mas no Instagram. Mas no Instagram tem a rápido, bio, já leva Isso, direto, né? já Tá bom. leva direto. Vocês também, por esse canal, vocês podem ser convidados a estarem nas escolas, por exemplo. Isso, nós temos. Inclusive, essa semana nós vamos estar indo nas escolas. Temos 3 Isso escolas é agendadas. muito legal, sabia? Isso é muito legal. Parabéns por isso.